Nós estamos fazendo algumas lives em função do programa, é um programa da aromaterapia voltada para a prosperidade, e dentro desse programa nós dividimos alguns trabalhos, alguns conceitos, alguns exercícios, e aos poucos nós estamos trabalhando com toda essa gama de informações e detalhes e ações para que vocês possam se inteirar mais sobre o programa. E aí a gente vai conversando porque, na verdade, é um assunto que é leve, ele é interessante, e o fato dele ser leve não quer dizer que não seja profundo, que não possa nos levar a ter reflexões mais profundas. E se reinventando, isso mesmo, Zé, olha que delícia isso, se reinventando sempre. Nós estamos em constante movimento, em constante reinvenção. Né? Que delícia isso, muito disciplinado. E é bem interessante porque, assim, quando a gente fala dessa questão de reinvenção e de preparar uma coisa e junto com outra, nós, enquanto seres humanos, nós somos multipotenciais. Né? É interessante isso. Todo mundo fala do seu potencial, o seu potencial. Claro, pode ter um ou outro que acabe se destacando, mas nós somos multipotenciais. O interessante é que às vezes a gente não reconhece essa multipotencialidade ou às vezes até acredita que por ser um potencial tem que ser algo muito diferente, muito especial. E aí como você tem esse, por exemplo, um dom, um talento, né, tocar uma música, tocar um instrumento musical, então sem dúvida nenhuma, isto é um talento. Mas isso não quer dizer que seja o seu único talento. E a gente pode se dividir em outros multitalento. Posso muito bem cozinhar e fazer um bom prato, fazer um bom estrogonofe, arrumar uma casa, isso é um talento. Conversar com um amigo, se dedicar, parar, pensar e refletir sobre a sua vida, isto é um talento. Por isso que nós somos multipotenciais. Isso é muito interessante porque hoje justamente a gente vai conversar um pouco sobre a questão do nível físico. Então, só para a gente retomar, prosperidade. Quando nós conversamos aqui sobre prosperidade, a referência sempre vai ser a questão da prosperidade plena. E o que é essa prosperidade plena? É um padrão de consciência que nos traz bem-estar e se manifesta. Esse bem-estar, ele é expandido para todos os nossos níveis. O nosso nível físico, mental, emocional e espiritual. Quando a gente fala do nível mental especificamente, nós estamos falando aqui do elemento ar, né? E esse aqui é o nosso mascotinho do elemento ar. Inclusive as pessoas têm um post no Instagram do perfil da Aromaterapia para a Prosperidade com todos os 4 mascotes. E é interessante que as pessoas que votaram no ar disseram que gostaram justamente desse cabelinho dele, né? Que é para dar essa noção de leveza, né? Esse arco aqui. E o nível mental é isso. Quer dizer, no nível mental, para que a gente possa desenvolver essa nossa capacidade, tanto cognitiva e principalmente criativa, que está associada ao nível mental, perpassa por essa questão da leveza. E por que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do nível mental? Olha só que interessante. Quando alguém pergunta para você, você é próspero? Você é plenamente próspero? Você é feliz? Você é uma pessoa alegre? E essa foi a nossa discussão no último encontro. Alegria, felicidade. Você é alegre? Quando alguém faz essa pergunta para você, automaticamente o que acontece? No nosso nível mental, nós vamos procurar uma definição, o meu conceito. O que é ser feliz para mim? O que ser próspero significa para mim? Aí, a partir do momento que eu vou buscar esses conceitos, essas ideias, depois de entrar nesse processo, aí eu elaboro a minha resposta. O interessante é que isso é muito rápido, né? Isso é assim, bastante... porque aqui a gente vai ter 2 possibilidades. A pergunta, ela simplesmente é lançada, então você passa por esse processo de analisar, de identificar, de buscar uma referência. Qual é a sua referência de alegria? Qual é a sua referência de felicidade? E qual é a sua referência de prosperidade? Se essas referências estiverem construídas, consolidadas, se você já refletiu sobre isso, ok, então essa se torna mais rápido ainda esse processo. A pergunta é feita, você elabora tudo isso na sua mente, pensa na sua resposta e dá a resposta para o seu interlocutor. Quando isso não está muito definido, o processo ele também continua sendo rápido. Mas aí ele não é rápido por uma questão de otimização da informação. Ele acaba sendo rápido porque a gente quer dar uma resposta. Então, assim, aí o que vier à mente, o primeiro conceito que aparecer, a primeira informação que vier,
é a informação que nós vamos usar como base, como a referência para poder trazer a resposta. Então, por isso que nesse momento em que nós estamos aqui conversando, vocês estão participando dessa live, momentos em que você faz uma leitura de um livro, os momentos em que você conversa com os seus amigos, que você observa uma reportagem, assiste um filme, todas essas informações vão constituindo a sua bagagem, vão construindo e colaborando, confirmando ou refutando e ajudando a reelaborar os conceitos sobre diversos temas que nós temos na nossa vida. Tudo vai depender do material que você estiver acessando. E assim, alguns materiais são muito fáceis de serem acessados porque são discutidos o tempo todo, né? Então, geralmente, quando a gente lê um livro, assiste um filme, ali a gente observa a relação entre as pessoas, as emoções que são trazidas à tona, e tudo aquilo é como se fosse um grande laboratório, né? Na verdade, a nossa vida é um grande laboratório experimental. Então, esse é um dos pontos. Se você tem elaborado, esse processo é rápido, os conceitos dentro de você. Se você não tem esses conceitos elaborados, leva um pouco mais de tempo e aí você traz algumas respostas e tá tudo bem. Os dois processos são extremamente válidos. A única questão é que, quando isso não está totalmente elaborado, às vezes o nosso conceito pode estar falho ou até mesmo incompleto. Nesse sentido, as nossas respostas, as nossas ações, as nossas atitudes vão estar baseadas nesses preceitos. Então é interessante, aí a gente consegue entender por que para muitas pessoas, quando alguém pergunta, né, se você é próspero, a pessoa sempre responde que é e destaca determinado nível. Lembra que nós vimos isso na pesquisa? Quando foi perguntado, você é próspero? Sou, porque eu tenho um padrão de vida alto, ganho um bom salário. Ótimo, isso é prosperidade. É uma parte dela. Outras pessoas trouxeram como destaque, por exemplo, a questão da saúde. Eu sou próspero porque eu tenho saúde. Exatamente. Corretíssimo. Mas, novamente, a gente se volta para um desses nossos níveis. Então, é interessante esses momentos de discussão, onde a gente pode pensar, trabalhar e reelaborar alguns conceitos, porque nós vamos ampliar a nossa noção, e quanto mais a gente amplia, quanto mais nós vamos adquirindo a noção, a percepção desses conceitos na nossa vida, maior são as nossas possibilidades. É isso que é importante. E nós vivemos, física quântica, nós vivemos no mundo de possibilidades. Por este prisma, a prosperidade, ela é uma das possibilidades da nossa vida, além, como nós já comentamos, de ser um direito adquirido. A prosperidade é uma lei da natureza, nós estamos inseridos, nós fazemos parte da natureza, e como seres inseridos nesse sistema, isso também é um direito nosso. Além de ser um direito, é uma possibilidade. Então, voltando a essa questão do nível mental e da elaboração desses conceitos, o conceito com o qual nós estamos trabalhando e baseando o programa da aromaterapia para a prosperidade. Prosperidade é bem-estar manifestado nos 4 níveis da nossa existência físico, mental, emocional e espiritual, através do desenvolvimento do nosso padrão de consciência. Com essa definição, e por que a definição é importante? A Organização Mundial da Saúde, né, vou trazer um outro exemplo para vocês, definiu esse estado. Agora que nós estamos em pandemia, algumas pessoas se sentem mais cansadas, ou elas se sentem mais esgotadas fisicamente, mentalmente. Então, criou-se o termo fadiga pandêmica. Aí você fala, mas por que é importante a gente ter um termo, nomear, dar um nome, nomear as situações e os conceitos? Porque isso facilita a forma como nós vamos lidar. Eu tenho que lidar com algo, mas eu nem sei o que é este algo. Como é que eu lido com algo que eu não consigo sequer elaborar, definir o que é? Então, daí vem a importância de nomear. E a Organização Mundial da Saúde definiu, trouxe essa nomeação para essa situação da qual nós estamos vivendo. As pessoas confinadas durante um período muito grande dentro de casa e que se queixam de cansaço, você fala, puxa, mas eu nem estou saindo. Aí eu fico em casa o tempo todo e isso também gera um desgaste. Esse desgaste é denominado fadiga pandêmica. Então é a mesma coisa. Lembra que nós comentamos na pesquisa, as pessoas dizendo, não, por que você não se considera próspero? Eu não me considero próspero porque eu acho que falta alguma coisa para que eu possa ser realmente próspero.
Só que assim, o que é esse alguma coisa? Se eu não nomeio, se eu nem sei exatamente, eu sinto falta, mas eu nem sei do que é que eu estou sentindo falta, como é que eu posso ir em busca disso? Então aqui a gente tem essa importância da nomenclatura, de nomear, para se entender. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vai participar de um evento ou de uma consulta médica. Se você vai para um evento, você quer saber, né? Como chama o evento? Porque através do nome do evento você tem uma ideia. Ah, vamos ali assistir filme? Que filme? Eu estou convidando você para ir ao cinema? Que filme? Quando eu te dou um nome, este nome aciona em você as informações para você poder decidir. Quero ir, não quero ir, vou, não vou. Quando a gente vai a uma consulta médica, e a primeira pergunta, o que eu tenho? Você quer saber, você quer um nome para aquilo. A partir do momento que é dado um nome, você fala, opa, então agora eu sei qual é o nome do meu desafio, o que é que eu estou enfrentando. Isso tanto dessa questão, né, do desafio, quanto a questão de simplesmente você poder lidar. Por isso que as nossas emoções são nomeadas. É interessante isso. As emoções são nomeadas e as escalas dessas emoções também são nomeadas. Então, por exemplo, nós temos a ansiedade, depois a gente tem o medo, e depois a gente tem a síndrome do pânico. Todos eles estão relacionados. Qual é a diferença? A intensidade. A mesma coisa. Então você tem a frustração e você tem a raiva. São nomes, descrevem a mesma emoção com intensidades diferentes. Mas a partir do momento que eu tenho um nome, eu sei exatamente o que é que eu tenho que lidar. Por isso que é importante essa questão da definição dos nossos conceitos. Além dessa questão da definição dos conceitos, eles também nos ajudam a entender e a avaliar, inclusive medir. Olha só como é interessante isso, né? Mas espera aí, medir prosperidade, medir alegria, medir felicidade, isto é possível? Olha que bacana, a Margarete trouxe aqui, inclusive nosso nome é uma maneira, e exatamente, olha isso, obrigado, perfeito. A Margarete, eu vou complementar e já retomo esse outro raciocínio, mas é isso mesmo, Margarete, ainda sobre essa questão do nomear e a importância disso, né? Quando nós estamos para nascer, né? Bem antes de nascer, qual é a discussão que se estabelece lá? Qual é o nome que será dado para essa criança? Porque o nome, eu vou nomear aquele ser. Então, quando eu estou aqui conversando com vocês, com quem que eu estou conversando? Eu estou conversando com Márcia, com Douglas, com Verônica, com Margarete, eu estou conversando com a Malu, a Maria Luísa, eu estou conversando com pessoas específicas, únicas, e há um nome para definir cada uma dessas especificidades. Inclusive, até lembrando, não é, Margarete, o nosso nome é tão importante que já é uma ciência assim antiga, pitagórica. A gente tem, através do nosso nome, uma relação com números e pode ser feita uma análise, né? Análise numerológica do nosso nome, para que você possa entender o seu significado, a sua energia, porque olha que interessante, cada vez que a gente fala um nome, então eu vou pegar o exemplo aqui porque ela trouxe esse comentário para nós. Cada vez que eu falo o nome, Margarete, a sílaba, as palavras, o som tem uma vibração. Esta vibração relaciona-se com um padrão de energia, que também está conectado com o nosso padrão de consciência. Então, não tem palavras que a gente fala e que é tão sonoro, a gente gosta de ouvir? Essa vibração, ela carrega em si uma energia. E essa energia pode ser, inclusive, estudada para que você possa entender quais são os pontos que você precisa desenvolver e quais são os pontos, os talentos que você traz com você. Daí essa importância do nosso nome. Obrigado por lembrar disso, viu, Margarete? Porque é isso mesmo. Essa é a questão, a importância de nomear. Então é por isso que quando a gente vem aqui conversar, pode ver que já comentei sobre essa definição da prosperidade em outras lives, trago ela de novo aqui. Por quê? Para a gente ir construindo este conhecimento dentro de nós, no nosso interior. Com isso, tendo esta base, quando alguém pergunta para você, né? Você é feliz? As pessoas param e pensam, o que é felicidade para mim? Ah, eu sou feliz. E busco uma justificativa. Eu sou feliz porque eu tenho saúde. Eu sou feliz porque eu tenho a minha casa, moro com a minha família, eu estou estabelecido. Ah, eu sou feliz porque eu tenho a carreira dos meus sonhos. Eu trabalho naquilo que eu queria. Então a gente vai criando todos esses processos na nossa mente. E aí, como eu falei, buscando referência, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui?
medindo, trazendo uma medição. Deixa eu ver se eu sou feliz. Primeiro eu defino. Felicidade para mim é ter saúde, estar com a minha família e ter uma carreira. Aí você para e pensa, deixa eu ver se eu mesmo me encaixo no padrão que eu defini, né? Então, eu tenho saúde, eu estou com a minha família, eu tenho uma carreira. Sim. Aí você responde, eu sou feliz. E se a pessoa perguntar por quê, você já fez todo esse trabalho elaborado na sua mente. Da mesma maneira que isso acontece no nível individual, isso também acontece no nível macro. Olha que interessante, o micro espelha o macro e o macro também pode espelhar o micro. É muito interessante. Que bacana, olha o Zezinho trazendo aqui, né? Quando você chama em frente uma construção, o mundo vibra, né? É interessante, muito. Ele está dizendo assim, quando você chama em frente uma construção, todo mundo vibra, né? Olha ali, todo mundo olha, exatamente. E não deixa de ser uma vibração, você está corretíssimo, isso não deixa de ser uma vibração. E o interessante é isso, como você falou, é um nome. Olha a importância do nome e da palavra. A palavra muitas vezes é um decreto. E lembra que nós trouxemos aqui uma frase de uma pessoa que respondeu à pesquisa e ela havia dito que ela não se considerava próspera porque, na verdade, ela não tinha apoio, ninguém a ajudava. Então, novamente, colocando aquela expectativa do lado de fora. É claro que o apoio é importante, mas não é o único. Somente a falta disso não é o desafio, o empecilho para que você seja próspero. E, nesse sentido, quando a gente faz essa união, ali você está decretando, né? Então, esse exemplo que você trouxe, chamar, o falar, as palavras que eu falo são decretos. Nós estamos decretando. Então, por isso que é importante. Quando a gente pensa, a gente analisa, porque depois eu vou dar uma resposta, depois eu vou falar. E a minha palavra, ela tem peso. Né? Por quê? Porque ela movimenta. Porque esta palavra vibra. Essa palavra vai trazer energia. E aí, qual é a energia que você está trazendo para você? O que é que você está falando? O que é que você está decretando? E aí, nesse sentido, como eu falei do micro que vai para o macro e do macro que vem para o micro, é interessante que assim, nós temos essa preocupação enquanto pessoa individual em ser feliz e ser próspero. Quando nós transferimos isso para o nível macro, e aí nós estamos falando da comunidade, pegando a nossa primeira célula, a família, depois da família, a comunidade, depois da comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e vamos lá para o macro, né, o nosso mundo. Quando a gente pensa nessa escala, há pessoas que também se preocupam com essas questões no nível macro. Não é interessante? Então, olha, você está preocupado ou você tem essa percepção da importância, que aqui quando eu digo preocupado é no sentido positivo, é sentido de você estar ocupado com essas questões, então você tem o cuidado e você tem essa percepção que é importante, ser feliz e ser próspero. E alguém tem essa percepção por você também. Tem alguém que também quer que você seja próspero e que você seja feliz. Aliás, como diria uma amiga minha, né, tem alguéms. Vamos colocar um S aqui, né? Na verdade, são pessoas. Alguéms não existe, mas a gente brinca e diz, não é só uma pessoa. Primeiro, você tem a sua própria família. Além disso, a comunidade onde você está inserida. E aí a gente vai para o nosso nível macro, que é essa questão do governo. É claro que, como eu disse, essa parte de fora é importante, mas quando a gente pensa numa posição de um líder, na posição de um governo, independente ele qual seja, vamos falar aqui em termos mundial, independente dele qual seja, há essa preocupação de se manter o bem-estar. Claro que isso é muito influenciado pelo local aonde as pessoas estão. Então, por que é importante, como eu coloquei lá no nosso post, essa questão do índice da prosperidade? Mas como é que eu vou medir prosperidade? Como é que eu vou medir felicidade? Vejam só que interessante, né? No Butão, é um país, a gente brinca e diz que ele é no teto do mundo, né? Porque ele fica ali próximo, fronteira com Nepal, e ele fica no Himalaia, né? E esse país, além de ter o PIB, o Produto Interno Bruto, que calcula toda essa questão da produção, da renda per capita, eles têm o FIB, o Felicidade Interno Bruto. O rei desse país determinou que os seus súditos deveriam ser felizes. Tá, agora como é que eu sei que as pessoas estão felizes? Criou-se o Ministério da Felicidade. E esse Ministério da Felicidade criou critérios para se estabelecer se a população é feliz ou não. Então veja que interessante, da mesma maneira que esse governo estabeleceu critérios para poder identificar a felicidade e estabelecer um índice de felicidade da sua população,
nós também criamos critérios. Percebe esse processo interno que eu disse para vocês? Quando alguém pergunta se você é feliz, se você é próspero, e a gente vai pensando em tudo isso para criar essas definições. Então, olha que interessante, a gente pode também se espelhar nessas definições macros e trazer essas definições para a nossa vida, né? E a gente já faz isso. Veja como é importante essa questão da gente poder trabalhar com números. E aí é por isso que nós estamos no nível mental. Trabalhar com números, dados, informação e fazer a análise, a nossa síntese. Por exemplo, quando a gente fala da prosperidade no nível físico, então nós temos sim saúde e essa questão dos bens materiais e de dinheiro. Sem dúvida nenhuma, recursos financeiros são importantes. Como é que você avalia os seus recursos financeiros? Geralmente o que a gente faz? Pega a nossa conta bancária, olha lá o nosso extrato, o que entrou, o que saiu, o que tem, o que não tem. Então são números, e a gente vai fazer uma análise. Opa, tô no vermelho, não tô, é positivo. Ainda no nível físico, quando a gente vai no médico e faz a nossa consulta, e a gente quer saber o nome daquilo que a gente tem, se é que há alguma coisa, não é? Como é que o médico pode definir? Ele vai olhar o quê? Números. Ele pede exames, e esses exames vão gerar números, e dentro de uma proporção, ele vai verificar se está tudo bem, se o seu colesterol está no nível normal, se ele está acima, se ele está abaixo. Então percebe que se utilizar de números para poder criar, para nos ajudar com os critérios que foram definidos, para que a gente possa entender o que está acontecendo, é importante. Então a gente pode fazer isso, já que a gente faz isso com os nossos recursos financeiros, com a nossa saúde, nós podemos fazer isso também no nível mental, por exemplo. A gente tem um índice que mede a nossa inteligência, o QI, tem o índice de inteligência emocional, não é? Então tudo isso são medidas que vão nos ajudar a entender, a compreender melhor, a nomear todas essas questões que estão envolvidas. Então, nesse sentido, por exemplo, voltando para o botão, olha que interessante, eu também amo, Zezinho, só para você ter uma ideia, né, as pessoas que trabalham no Ministério da Felicidade, elas vão de casa em casa, conversam com os súditos, para entender se essas pessoas estão felizes através dos critérios que foram estabelecidos, e o nome dessas pessoas que trabalham no Ministério da Felicidade é agente da felicidade. Imagina alguém perguntando para você, né? Qual a sua profissão? E aí você responde, eu sou um agente da felicidade. Não é bárbaro isso? É muito bacana, não é? Isso, Márcia, como tudo está interligado, não é? Exatamente. Cada dia a gente acaba ficando mais encantado. É isso mesmo. E só para vocês terem uma ideia, por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de analisar, será que eu sou próspero? Será que eu sou feliz? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão do FIB, né, do índice de felicidade do botão, eles têm 4 pilares que são sustentáveis, para basear essa questão da felicidade, e eles também vão ter 9 domínios. Nós podemos pegar esses 4 pilares, esses 9 domínios, e trazer para nós. Então, da mesma maneira que o país calcula a felicidade interna bruta da nação, nós podemos calcular a felicidade interna bruta nossa, baseado com esses princípios. É bem interessante isso, é um exercício que nos auxilia muito nesse processo de reflexão. É um exercício muito prazeroso, né? Márcia, eu também quero trabalhar lá. Já pensou que interessante, não é? E aí você diz assim, você se aposentou, e o que você trabalhava? Não, eu era agente da felicidade, agora eu estou aposentado. Que ótimo isso, né? Eu acho que nem tem aposentadoria, você vai ser agente da felicidade ad eterno, não é? Mas olha só que interessante, quais são os 4 pilares? Um desenvolvimento sustentável. Então a gente pode parar e pensar. O produto vai analisar a nação como um todo. A gente pode parar e pensar na nossa vida. A minha vida é uma vida sustentável? Qual é o padrão de vida que eu tenho? Para esse padrão de vida, ele está alinhado com o que de fato eu realmente desejo, preciso, gostaria? Como está esse meu padrão de vida? Então, esse desenvolvimento sustentável, ele é sustentável? Essa é a pergunta mais importante, né? Então, a gente traz isso para a nossa vida. Segundo, né, o segundo pilar é a conservação ambiental. Quer dizer, qual é a minha participação? Isso já me leva... O primeiro nos traz para um lado bem pessoal, que é o meu padrão de vida, o segundo já expande para a nossa comunidade. Aonde nós estamos no meio ambiente? De que forma eu colaboro para que isso esteja sendo desenvolvido e de forma alegre, né? E de forma feliz. O terceiro pilar é a promoção e a valorização da cultura. A promoção e a valorização com o intuito de preservação.
Então veja que interessante, aí a gente tem que parar e pensar, qual é a minha cultura? Se nós estamos analisando a nossa felicidade interna bruta, não é? Então, qual é a minha cultura em relação à felicidade? Se eu quero estabelecer um índice de prosperidade, eu posso usar esses 4 pilares também. A minha vida é sustentável? O quão ela é sustentável? Qual é a minha colaboração para o ambiente onde eu estou inserido? E em terceiro, né? Preservação e valorização da cultura. Qual é a cultura de prosperidade da minha família, dos meus ancestrais, e a gente já conversou sobre isso. O que é que se pensa sobre felicidade? O que é que se pensa sobre prosperidade na minha família? Quantas vezes a gente tem dificuldade de entender alguma coisa, aí você vai conversar com alguém da sua família e você, assim, vem um assunto à tona que nem era exatamente sobre aquilo com o qual você estava pensando, se deparando ou passando por um desafio. Aí vem alguém e aí você vai visitar uma pessoa da família, você vai tomar um café, aí alguém fala alguma coisa e você diz assim, puxa vida, já entendi. Já entendi por que é que a coisa está acontecendo dessa forma. Já entendi por que é que eu sou assim. Já entendi por que é que eu penso assim. Rapidinho, só resgatando aquele exemplo que eu dei, lembra que eu comentei com vocês? Eu tive uma tia, né, que faleceu ano passado e ela guardava muitas coisas para uma ocasião especial. Ela veio a falecer e infelizmente não foi possível usar tudo porque aquilo estava guardado para a ocasião especial e a ocasião especial não chegou. Eu me vi fazendo isso muitas vezes na minha vida, não é? E quando a gente percebe, você fala, puxa vida, mas qual é a ocasião especial? Só tem um momento especial, é aqui e agora. Porque esse momento é certeza que nós estamos aqui, que eu estou aqui. Amanhã, daqui a uma hora, nós não sabemos. Então, o momento especial é o momento que você tem a possibilidade de viver. E essa possibilidade é aqui e agora. A nossa esperança, sem dúvida nenhuma, é que seja muitos e muitos e muitos e muitos anos, não é? Mas é isso mesmo, né? Mete o saca-olho e vamos em frente, né? Porque nós temos essa capacidade. Por isso que é muito importante. Então, quando a gente pensa nessa questão do nosso desenvolvimento e nessa promoção da cultura, a cultura também perpassa não só por essa questão familiar, mas no próprio ambiente onde a gente está inserido, né? No local onde você trabalha. Qual seria a definição de felicidade e de prosperidade das pessoas que trabalham com você? Então, de vez em quando a gente pode chegar na hora do almoço, perguntar para alguém, né? E dizer, escuta, olha, como é, né? O que você pensa sobre prosperidade? Aí você pode até comentar, olha, eu estou participando de alguns encontros, as pessoas estão discutindo, o que você acha sobre prosperidade? O que você acha sobre felicidade? E aí a gente vai estabelecendo, percebe que todas essas informações vão nos ajudando a entender esse nosso conceito. Exatamente, olha que afirmativa, eu gostei dessa, Zé. Carro forte não segue o carro funerário, né? Porque a hora que a gente for, todo o processo é desenvolvido e é feito aqui. Opa, tem alguém querendo participar aqui com a gente, né? O Jimmy tá por aqui. Voltando, realmente não segue por quê? Porque, na verdade, todo o processo que nós estamos fazendo é aqui e agora, é para esse momento, é para este espaço. E uma hora isso termina, ok, porque só começa depois um novo ciclo. A gente já viu que tudo é ciclo, não tem fim e não tem começo, só tem um eterno retorno, né? E assim a gente vai continuando com o nosso ciclo. E aí, o quarto pilar, então a gente viu os 3 pilares, né? O primeiro, a questão do desenvolvimento sustentável, se eu levo um estilo de vida sustentável. Segundo, meio ambiente, onde eu estou inserido. Terceiro, preservação e valorização da cultura. E o quarto, bom governo. No botão, a preocupação é se o governo está sendo um bom governo para as pessoas, para que elas possam ser felizes. No nosso caso, como é que a gente traz isso para o nosso índice interno, né? A gente pode ter o nosso IIF ou o nosso IIP, não é? O índice interno de felicidade, o índice interno de prosperidade interno, ou o segundo I pode ser o individual, o nosso índice individual de prosperidade, o nosso índice individual de felicidade. E aí essa questão do governo cai sobre a nossa responsabilidade. Eu estou governando a minha vida da melhor maneira possível, porque nós somos responsáveis por ela. Nós tomamos essa decisão. Então, nós temos essa responsabilidade de governar a nossa vida. Se o rei do botão tem a responsabilidade de poder trabalhar com todos os seus súditos para que todos sejam felizes, nós também temos a responsabilidade de governar a nossa vida para que nós possamos ser prósperos e felizes. E como é que a gente governa a nossa vida?
Às vezes a gente assim não tem noção das ações que nós fazemos e de como isso é governado. Isso depende do tempo que nós estamos dedicando para nós, do tempo que nós estamos dedicando para analisar as questões da nossa vida. E aí, por isso que facilita muito quando a gente trabalha com os 4 níveis. Você fala, Kátia, mas como é que eu posso pensar em governo da minha vida? Como é que eu sei se eu estou governando bem ou não a minha vida? Divide e aí a gente começa a analisar. No nível físico, como é que está a sua saúde? Como é que você administra os seus recursos? E aqui nós não estamos falando de quantidade de recursos, mas sim de administração desses recursos. Como é que você administra esses recursos? No nível mental, o que é que você faz para poder manter a sua saúde mental? Então, às vezes, assim, a gente assiste um filme, lê um livro por uma questão de diversão, é um lazer. Sem dúvida nenhuma, isso nos ajuda a relaxar e tem relação com o nosso nível mental. Mas para que esse nível mental se desenvolva, né? O que é que você está vendo, conversando, assistindo, lendo, que colabora para que você possa se desenvolver mentalmente, emocionalmente? Todos esses critérios perpassam por uma questão de governo. Aí é interessante que teve uma pessoa uma vez que disse assim, nossa, mas é muita coisa para a gente analisar, é muita coisa para a gente avaliar. Primeiro, ninguém disse que você tem que fazer isso de uma vez só. É um processo, então você pode estabelecer o seu ritmo. A cada mês você vai analisar um fator, a cada quinzena, a cada 6 meses, você vai estabelecer o seu ritmo. E quando a gente fala que essa questão, nossa, mas é muita coisa para avaliar. Então, é muita coisa para você avaliar em relação à sua vida. Agora, pensa na questão do governo, por exemplo, como a gente usou aqui o do botão, quantas coisas devem ser avaliadas, quantas preocupações existem para que essa população possa ser feliz. É a mesma, nós só estamos no micro, mas o trabalho, ele é o mesmo. Não é algo que é difícil, é algo que é trabalhoso. E aí vem o nosso comprometimento. Como é que a gente pode trabalhar e enfrentar esse desafio, né, dessas ações trabalhosas? É através do nosso comprometimento. Quão comprometido, de fato, nós estamos com a nossa prosperidade, com a nossa felicidade, para poder desenvolver esse processo e para passar por todas essas questões. O interessante é que desses 4 pilares instituídos da felicidade interna bruta, os 4 pilares eles são divididos em 9 dimensões. E a primeira dimensão é o bem-estar emocional. É a primeira dimensão. Então é isso que eles vão analisar cada vez que o agente da felicidade vai na casa de um súdito para entender como é que está a vida desse súdito. Em segundo lugar vem a saúde. Olha que interessante. Em terceiro lugar, o uso do tempo. Como é que as pessoas estão usando o seu tempo? E essas 9 dimensões, baseadas nos 4 pilares, nada mais são do que uma outra subdivisão desses pilares para poder ajudar a criar índices, a criar um número. E você também pode fazer isso. Então, numa escala de 0 a 10. Então, de repente, você vai parar hoje e vai analisar o seu índice interno de felicidade, de prosperidade. Então, hoje, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, você pode estabelecer lá seus 10 critérios. Então, saúde, educação, alegria, recursos financeiros, e aí você pode estabelecer os seus critérios colocando uma nota de 0 a 10. Como é que você analisa isso hoje? Olha, a minha saúde hoje, eu estou bem, inclusive já fui vacinado, já tomei a vacina, eu estou me sentindo ótimo, hoje a sua nota é 10. Ótimo, perfeito. Em relação à educação, em relação ao bem-estar emocional, puxa, o bem-estar emocional, hoje, excepcionalmente, eu recebi uma notícia, uma pessoa próxima acabou falecendo em função da Covid. Hoje, o meu bem-estar emocional, eu lidando com essa situação, vai ser 5. Ótimo, você estabeleceu o seu índice. E o que é interessante esse exercício? Primeiro, porque nos leva à reflexão. Como eu disse, vai nos ajudar a identificar e nomear algumas coisas. E o principal, daqui a um tempo, né? E aí você estabelece esse seu tempo, se vai ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, você retoma o seu índice e faz ele novamente e compara. E aí, progrediu ou não progrediu? Isso, para as pessoas que principalmente atuam mais no nível mental, ajuda a compreender, a lidar. Os índices ajudam todos,
mas sempre tem, dos nossos 4 níveis, a predominância de 1 ou 2 em cada personalidade. E às vezes as pessoas que são no nível mais mental ou mais analíticas têm uma certa dificuldade para lidar com essas questões que são consideradas subjetivas. Prosperidade, felicidade, alegria. Então a gente pode desenvolver exercícios para nos ajudar a trabalhar essas questões e essas avaliações. E aí depois você faz uma comparação entre um e outro. Como é que eu estava a semana passada, o mês passado, como é que eu estou agora, como é que está indo esse meu progresso, né? Houve o progresso? Ótimo. O que nós vamos fazer? Comemorar. Não houve progresso. A semana passada eu estava bem, se eu fosse fazer um gráfico, vem caindo, vem descendo, não é? Então, não houve um desenvolvimento. O que é que nós vamos fazer? Parar, analisar o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que modificar para voltar ao nível de desenvolvimento e vamos celebrar da mesma forma. Falou, mas eu não me desenvolvi e eu vou celebrar? Eu estagnei e eu vou celebrar? Sim, você vai celebrar a oportunidade de aprendizado que você teve. Trazer alegria para a nossa vida é uma decisão pessoal. Isso cabe a você. Então, nós sempre temos oportunidades de celebrar, oportunidades de comemorar. A diferença é como é que nós enxergamos, encaramos e lidamos com essas situações. Margarete está dizendo aqui, seremos eternos aprendizes. Exatamente, Margarete. Após o nosso último suspiro, ainda tem muita coisa para ser aprendida. E a escola da vida fazendo o seu trabalho incansável. Graças a Deus. Exatamente, Margarete, graças a Deus. E olha, e da próxima vez que alguém perguntar para você se você é feliz e se você é próspero, com todas essas reflexões e todos esses pensamentos, com certeza isso já vai estar mais elaborado dentro de você. E aí a sua resposta, ela vem de uma forma mais assertiva. E quem se beneficia com isso é você mesmo. Você está construindo isso internamente, dentro de você. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque o problema é quando a gente pega uns conceitos exteriores, então vamos imaginar que de repente, para algumas pessoas, a questão da prosperidade e até mesmo a questão da felicidade é você ser uma pessoa de recursos financeiros ilimitados. E aí, de repente, você se depara e diz assim, eu não tenho recursos financeiros ilimitados, então eu não sou uma pessoa próspera, eu não sou uma pessoa feliz. Será? Esse é o perigo quando a gente não tem a elaboração interna dentro de nós, o conceito que estiver fora, a gente vai abraçar. E às vezes nem sempre esse conceito se encaixa. Tem um movimento muito interessante de uma universidade americana que eles criaram toda uma campanha para mudar o dicionário. Porque no dicionário, a definição de sucesso era uma pessoa que tinha fama e riqueza. E aí, numa pesquisa que a universidade fez com várias pessoas, a definição de sucesso das pessoas mudou. Essa definição funcionou por um bom tempo, só que agora ela não reflete mais o que as pessoas pensam. E hoje, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, uma definição adequada de sucesso para aquela comunidade, para aquelas pessoas, é a satisfação proveniente da realização de um objetivo e dos relacionamentos dos quais você cultiva. Essa é a definição de sucesso. E aí, por que todo esse trabalho para querer mudar o dicionário? Novamente, porque qual é a função do dicionário? Trazer para nós explicações dos termos, dos nomes. Olha lá de novo a gente voltando para o nomear. Então, por que a gente vai mudar isso? Porque o dicionário é uma referência. A definição de sucesso é ter fama e riqueza. Então, se eu não tenho fama e não tenho riqueza, eu não sou uma pessoa de sucesso. Mudando e alterando isso, qual é a definição que está sendo proposta para que entre para o dicionário? Essa que eu comentei com vocês, que sucesso é a satisfação oriunda da realização de um objetivo pessoal e dos relacionamentos que são cultivados. Aí, se essa é a definição que está na referência, e se essa é a minha referência, quando alguém me pergunta se eu sou uma pessoa de sucesso, o que é que eu vou pensar, o que é que eu vou analisar? Peraí, eu realizei objetivos pessoais? Sim. Eu tenho relacionamentos que eu cultivo e que me traz satisfação? Né? Realizar o objetivo pessoal e ter esses relacionamentos me traz satisfação? Sim. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa de sucesso. E aí eu posso responder isso, né? Você é uma pessoa de sucesso? Sim. Porque essa é a referência. Então, por isso que é importante quando a gente trabalha com essas questões de índices. Às vezes dá a impressão que isso é coisa de matemático, isso é coisa simplesmente de cálculos e para governo, ou pessoas que trabalham na administração. Então, mas nós estamos na administração da nossa felicidade e da nossa prosperidade.
Então, esses índices também podem nos ajudar e a gente pode se inspirar. Já tem tanta gente fazendo um trabalho tão interessante, o próprio índice de desenvolvimento humano, né? O IDH. O IDH é baseado na nossa expectativa de vida, no nosso nível escolar. A gente pode usar esses critérios para trazer esse processo de reflexão para a nossa vida. Que ótimo! E aí, como a gente falou bastante dessa questão do nível mental, dados, informações, analisar e pensar, eu gostaria de poder encerrar esse nosso encontro com a dica de um óleo essencial que trabalha no nosso padrão mental e nos ajuda justamente a isso, a organizar esses nossos pensamentos. Vai nos ajudar a fazer todas essas análises, essas nossas reflexões, porque em cima delas, né, lembra que o nosso nível mental está associado com o nosso nível emocional. Muito daquilo que a gente sente perpassa daquilo que a gente pensa. Então, o que é que eu estou pensando? As reflexões são necessárias e importantes para isso, para que a gente possa rever os nossos pensamentos, as nossas crenças e assim poder ter uma vida não só mental e também emocional saudável, mas plenamente, né, nos nossos 4 níveis. E aí um óleo essencial que pode nos ajudar para isso é o nosso óleo essencial de alecrim, né? Alecrim, e além do óleo essencial, a gente pode trabalhar com essa erva também, né? Pegar o alecrim seco, a gente pode fazer chá, a gente pode fazer uma defumação na casa, deixar o aroma de alecrim, né? Usar o alecrim na culinária, quando a gente estiver preparando alguma coisa, e o próprio óleo essencial de alecrim, fazer um spray e usar o óleo essencial de alecrim. Gente, é tão fácil, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso não vai demandar tempo. A gente sabe que tempo é uma questão muito importante dos nossos dias de hoje. Eu vou dizer para vocês, às vezes a gente tem assim, ó, um rolãozinho. O que é que tem aqui dentro? Óleo vegetal com óleo essencial. E aí o que a gente vai fazer? Simplesmente esse processo. Eu posso fazer, tomando cuidado, né, para não entrar, para não deixar ir escorrer nos olhos, eu posso fazer, já que a gente está falando do processo mental, e fazer essa massagem nas têmporas. E isso traz um alívio muito grande, né? Você faz essa massagem e aí nós estamos utilizando o óleo essencial para nos ajudar a trabalhar o nosso padrão mental e estamos cada vez mais conectados com a nossa busca por prosperidade e por felicidade. Usa todos os dias, né, Márcio? Também, ó, aqui, né? Todos os dias. Que ótimo. Pessoal, então eu quero agradecer vocês por esse momento, por estarem aqui conosco. Muito obrigado pela participação, pelos comentários novamente. É uma delícia ver essa participação de vocês e essa interação. E continuem cada vez mais prosperando e felizes.